Olá, seja bem-vindo ao programa Ser Saudável. A proposta semanal de trazer novidades e informações para que nós cresçamos na nossa vida pessoal sendo mais saudável. Para que a gente possa entender que a vida tem um aspecto físico, emocional, mental, espiritual, vibracional, social. Nós estamos aqui semanalmente com você, trazendo informações, debatendo assuntos do seu interesse e do nosso interesse. A proposta é trazer sempre uma novidade, mas que seja prática, que seja simples, que você possa aplicar no seu dia a dia. Para quem chegar hoje no programa, eu sou Rubens, eu sou médico, trabalho com ortomolecular e medicina do envelhecimento. Junto comigo, doutora Joeli Pucci. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso programa Ser Saudável. E como de sempre, nós gostamos que você raciocine, questione-se, avalie-se e pense conosco, pelo menos nesse período em que você esteja aqui no Ser Saudável, aprenda novidades, modifique sua realidade, saiba você que tudo é possível. Sua realidade pode ser modificada sim, dependendo da maneira com que você a observa, como nós já dissemos para vocês em outros programas, a questão das nossas crenças. Então nós podemos sim viver melhor, viver mais estável, viver muito mais saudável. E no programa de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre radicais livres. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Sabe o que ele faz no nosso organismo? Ou melhor ainda, como é que nós podemos evitar que este processo de oxidação nos aconteça? Que alimentos muitas vezes contêm determinados nutrientes, vitaminas e até alguns minerais que podem estar auxiliando no processo de antioxidação do seu corpo? Não sabe ainda o que é isso. Então esteja aqui conosco no Ser Saudável, que hoje nós vamos conversar o nosso programa todo a respeito do que vem a ser radicais livres. Bom, então, é um processo que enferruja o corpo. Todo mundo já sabe como um ferro, se ficar na natureza, ele vai enferrujar. Como que é esse processo de enferrujamento ou de oxidação provocado pelos radicais livres? Ora, os nossos átomos têm elétrons que ficam girando na última camada. E de vez em quando, esses elétrons sempre eles ficam soltos. Esses elétrons soltos precisam ser neutralizados. Se eles ficarem soltos, eles vão perdendo. O átomo vai perdendo elétrons. Na perda desse elétron, é como se fosse um projétil, uma bala, um metal que dispara. Então, dentro do nosso corpo, milhares de átomos perdem elétrons e esses elétrons vão ricocheteando. Fazendo o quê? Alguns podem ajudar o nosso organismo como? Matando bactérias, matando vírus, matando fungos. Mas o excesso da liberação desses elétrons causa também danos nas nossas células. Então as células também são atingidas. Atingindo as células, atinge os órgãos, atinge os sistemas. Então esses elétrons soltos que vão sendo ricocheteados, que o nosso próprio corpo tem maneiras de neutralizar, nós vamos conversar disso, é que são chamados radicais livres. Qual é a principal causa de radicais livres? Dentre outras, a principal? Olha, vejam só, gente, vocês não vão imaginar que respirar oxigênio é capaz de fazer um processo de oxidação. Olha, gente, mas respirar um oxigênio adequado, muitas vezes, ele promove, sim, essas alterações a nível de radical livre. Por quê? Para que você vá nos acompanhando pausadamente e possa ter o entendimento. O corpo produz esses radicais quando você respira. Então, 98% do ar que você respira cumpre determinadas funções. Os outros 2% restantes, eles causam, sim, muitas vezes, esse processo de oxidação. Eles ficam com um oxigênio livre, soltinho, né? Que nós gostamos de chamar que ele é o grande solteirão da situação. Por quê? Porque ele vai procurando moléculas para se ligar, para se parear, que nós chamamos que ele tem namoros breves, né? Porque ele se liga na célula, a célula acaba por não conseguir se manter adequadamente, não se reproduzir adequadamente, e quando ele acaba não tendo mais nenhum tipo de envolvimento com essa célula, ele passa para a próxima. Ele passa para a próxima, e aquela que ficou danificada, aquela que ficou muitas vezes machucada na sua função,
ela é esta célula que acaba se tornando um resíduo tóxico, um oxidado, uma substância que está envelhecida e promove então a ferrugem. Então, uma das causas, a respiração. O oxigênio que você respira é capaz, muitas vezes, de promover a liberação de radicais livres. Então, viver é oxidar, viver. Como você pode ter uma ideia, você pode pegar uma maçã, faz um teste em casa, pegue uma maçã, divida na metade. Metade da maçã você espreme um pouco de suco de limão. A outra metade você não espreme. Repetindo, pega uma maçã, corta no meio, metade você espreme um suco de limão, na outra metade não. E deixe 1 hora ao ar ambiente. Depois de 1 hora você vai perceber que aquela metade da maçã que você não espremeu o limão, ela está ficando mais envelhecida, já vai ficando meio amarronzada. Aquilo é um processo de oxidação, né? Que a gente vai falando, vai estragando. Outra maçã que você pingou em cima, o limão, e o limão aí no caso, ele tem vitamina C, e a vitamina C é uma vitamina antioxidante. Então ela não permite que oxide. Claro que com o tempo vai oxidar também, mas digamos que vai demorar mais tempo para oxidar. Então o processo de viver é processo de enferrujar, né? O pessoal mais antigo fala, estou enferrujado. Tem razão, tem razão. Só que esse enferrujamento pode ser controlado, deve ser observado e principalmente oxigênio, quer dizer, respirar, alguns pesticidas, alguns tóxicos que são herbicidas, algumas substâncias são substâncias que também aumentam os radicais livres. Até 5% de radicais livres no nosso organismo é até benéfico, não podemos zerar. Se zera completamente, vai nos fazer falta. Veja como a natureza é sábia. A natureza tem um equilíbrio. Então, até 5%. Se passar de 5%, quanto mais radical livre, mais substâncias tóxicas liberadas no organismo, mais, por exemplo, doenças e envelhecimento. Exatamente isso, pessoal. Interessante esse assunto. Nós vamos rapidinho para o intervalo, voltamos já já conversando hoje aqui com você no Ser Saudável sobre radicais livres e o processo de oxidação.